Nesta aula nós vamos tratar sobre o inconsciente coletivo e o caso dos judeus. Nós já falamos em outras aulas passadas sobre o inconsciente, que ele é semelhante a um iceberg, né? E eu acredito que se você quiser saber mais, você dá uma volta, né, nessa aula que nós falamos então sobre o inconsciente e a atuação dele, como que ele generaliza as coisas, como que ele é capaz de registrar. Nós usamos até aqui uma hipérbole de 400% que ele consegue registrar, e nós entendemos que através do inconsciente, quando ele é acessado, você encontra todos os seus recalques, porque ele registra todas as coisas e nós somos 95% inconscientes. A palavra do momento envolve o tema Jesus. Você lembra daquele filme de Mel Gibson sobre as últimas 12 horas da vida de Jesus em Nazaré? Sim, nós vamos falar um pouco sobre esse filme que trouxe muita inquietação, principalmente para os judeus. Os mais inquietos, então, foram os judeus, por quê? Porque eles acusam o filme de ser antissemita, em razão de deixar claro que a morte de Jesus foi uma execução romana movida pela pressão das autoridades e de gente do povo judaico e que se sujeitava a qualquer opinião proveniente do Sinédrio de Israel. Para você que não sabe o que é antissemita, eu vou pedir para que você depois estude essa palavra, porque ela tem uma grande abrangência, e quando se trata do antissemitismo, nós estamos falando daquelas pessoas que são totalmente contrárias ao povo de Israel. Vamos lá. Todavia, existia grande vacilação por parte de Pilatos e autoridade romana acerca da conveniência e propriedade de aplicação da pena de morte ao réu. No entanto, os líderes do povo e do templo não hesitaram em pedir que a morte lhe fosse a sentença, e para selar o desejo, o desejo de suas almas, que ele fosse assim, disseram: caia sobre nós o seu sangue e sobre os nossos filhos. Na verdade, aquele povo, o povo judeu, evocou uma maldição, abrindo uma porta de legalidade, que até hoje o povo judeu passa por tantos conflitos, né? Eu não vou entrar em detalhes aqui, porque senão vou tomar muito tempo, mas se você quiser saber mais, estuda o que é anti-intifada, estude isso, por exemplo, sobre a história de Israel, né? E por que não dizer a sua independência em 1948, você vai encontrar muito assunto e muito fato histórico que nos mostra que eles evocaram então essa maldição quando disseram essa palavra: caia sobre nós o seu sangue e sobre os nossos filhos. As palavras muitas vezes são, abrir aspas aqui, é uma sentença muitas vezes contra a nossa própria existência. Então o fato é que aquele povo eleito, os descendentes de Abraão, são também aqueles que mataram todos os seus próprios profetas e que mataram também a Jesus, né? Por exemplo, também com aquela consciência de que ele era, no mínimo, um profeta. Então, para o povo judeu, Jesus é, no mínimo, um profeta. No entanto, o interesse político imediato e a volúpia de poder e do controle que os possuía, quando viram Jesus como uma ameaça, ou mesmo como a ruína de todo o seu sistema de poder e que vinha da religião, e conforme eles estavam praticando, eles concebiam que a morte de Jesus era a sua salvação terrena e politicamente benéfica para o povo. Tudo isso, para assim pensarem, eles tinham todas as validações históricas e que eles podiam apresentar e provar em conformidade também com a lei, o que dava a eles poderes imensos naquele contexto no qual a liberdade e o poder para continuar ou exercê-la, porque era num contexto da qual a liberdade e o poder, dentro do próprio grupo oprimido que eles representavam, por exemplo, seu poder vinha politicamente sobre tudo da capacidade de não permitir que a ordem fosse alterada. Deste modo, mesmo contra toda a evidência encontrá-lo, eles mataram a Jesus pelo medo e pela inveja, ou seja,
Eles mataram Jesus por sentimentos que habitam toda a humanidade. Do ponto de vista da consciência espiritual, do significado eterno da morte de Jesus, todos nós o matamos e por todos nós ele morreu. E isso inclui os agentes históricos de sua morte, os judeus. Por hoje é só, nós vamos ficando por aqui. No próximo bloco eu aguardo você com mais um tema, onde vamos continuar falando sobre o inconsciente coletivo. Lógico, óbvio, no caso dos judeus. Até a próxima.